E aí pessoal, tudo em ordem? Eu me chamo Anassés Filho e eu vou falar com vocês hoje a respeito talvez de uma das coisas que vem causando muita conversa nas redes, em canais de YouTube e assim por diante, que é a crise do mercado editorial. E até vou falar com mais ênfase, que é no próprio mercado que eu estou envolvido, que é o mercado de quadrinhos. Pois é, a gente vem falando aí de crise e aí vem falando sobre outros problemas também atrelados à crise, né? Livrarias encerrando suas atividades, sejam elas especializadas ou não. Nós temos aí questão de editoras também encerrando suas atividades, outras procurando caminhos para poder viabilizar seus projetos. Temos clientes que não estão, consumidores, leitores que não estão podendo mais comprar tudo que gostariam. E eu quero falar com vocês sobre quatro pilares que são para mim os principais responsáveis sobre esse problema que a gente está passando atualmente. O primeiro deles, óbvio, é uma crise, a tão falada crise, a crise que todos falam, seus pais falavam, talvez dependendo da sua idade, seus avós falavam. Pois é, a crise, nós temos uma crise política que deu consequências num cenário econômico que por sua vez restringiu uma das coisas que todos nós gostamos de ter, que é poder aquisitivo. E que quando a gente está no mercado e com condições de ter poder aquisitivo, a principal consequência é que nos reduz a capacidade de poder adquirir tudo o que quer. E não tendo mais condições de adquirir tudo o que quer, a gente começa a fazer uma seleção do que vai adquirir. O problema é que a gente ficou muito mal acostumado, a gente quer adquirir tudo. Tudo. Pois é, esse problema de querer adquirir tudo é que causa um problema nas nossas vidas financeiras também, que é a questão, muitas vezes, de nós ficarmos inadimplentes com o que nós gostaríamos de adquirir e a falta de recursos necessários para adquirir tudo que tem. Mas voltemos. Então nós temos uma crise. O segundo ponto é que justamente quando estamos diante de uma situação de limitação financeira, existe no nosso momento atual algo que eu considero como negativo, que é a quantidade de ofertas não é proporcional à demanda. Ou seja, nós temos uma quantidade enorme de publicações de quadrinhos disponíveis. Nunca houve um momento tão maravilhoso, para falar a verdade. Não é um momento ruim, não. Pelo menos na questão de publicações. Nunca houve um momento tão maravilhoso, com tantas publicações, com tantas obras que nos fizessem enxergar o mundo de forma maior. Infelizmente, no momento em que nós temos poucas condições de adquirir tudo. E aí é um problema, porque a partir do momento em que uma editora começa a publicar muitas coisas, ela começa a cair num modelo de que ela publica muito e as vendas não vão ser proporcionais ao que tanto ela está publicando. E isso é ruim. Imagine só uma situação que a gente pode fazer, chega a dar coceira até na cabeça. Se nós formos utilizar como referencial o que vem tendo no modelo de publicações de coleções capa dura. Você já parou para pensar quanto custa para poder se fazer a manutenção dessa coleção? Ou até melhor, de uma forma até mais simples. Quanto custa se ter essas coleções todas de capa dura que estão saindo atualmente? No mínimo, mais de R$300. Mais de R$300 que equivale a mais ou menos 30% de um salário mínimo. Isso é um impacto tremendo, considerando que existem outras publicações existindo, sendo disponibilizadas para aquisição. Então nós temos uma crise econômica e, em segundo, oferta e demanda desproporcionais. A meu ver, inclusive, o grande momento dos quadrinhos se deu em 2012, 2013, quando teve duas coisas que eu vou até falar mais à frente, num outro vídeo até, de uma forma até mais alongada, que são a chegada das Graphic MSP e o início da coleção Salvat com as capas duras. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, não vamos alongar muito. Voltemos, senão a gente acaba saindo do foco. Terceiro ponto, uma grande empresa que chega ao mercado e num cenário monopolístico, como é o caso da Amazon, chega num cenário de uma concorrência monopolística e se colocando como um monopólio. O que ocorre é que nessa jornada para se transformar num grande monopólio, ela entra com uma estratégia de mercado agressiva, e essa tentativa de mercado agressiva faz com que muitas empresas às vezes venham a ter um problema muito sério. Não conseguem se adequar a esse modelo de concorrência. E aí você pode até dizer, olha, nós vivemos num mundo de livre concorrência. É verdade, é verdade. A gente vive num mundo de livre concorrência. É necessário que exista a concorrência muitas vezes para que possa existir aprimoramento dos serviços. O problema é que a concorrência tem que estar atrelada a um fator maravilhoso, que é que ela possa ser igualitária para todos aqueles que a praticam.
A partir do momento em que ela não existe, aí já está caracterizando uma outra situação, que é chamada de lei antitrust ou uma lei relacionada à questão da proteção do mercado. Porque o que vai ocorrer? A lei antitrust ela fala a respeito de uma grande empresa que chega, de uma criação de monopólios ou cartéis que venham a prejudicar o bom andamento da livre concorrência. A partir do momento que a Amazon chega e ela tem a possibilidade de ofertar títulos com valores abaixo do valor do mercado, muitas vezes próximo do valor do lucro líquido ou do custo, fica impossível para grandes livrarias, até grandes, médias e pequenas, participarem disso. E infelizmente vai se reduzindo a quantidade de livrarias físicas e se concentrando apenas num único modelo. E aí a grande pergunta, será que de repente apenas o cenário virtual há condições de suprir a necessidade ou ainda há condições de poder suprir um mercado que é o de leitores? Será que é o único canal que vai poder existir? E o quarto e último fator, que é o que vem sendo falado, de grandes livrarias estarem encerrando suas atividades, é o gerenciamento de seus estoques. O que é algo muito curioso, porque nesses momentos essas grandes empresas deveriam ter algo que é muito simples, que é implantações de sistemas automatizados, como por exemplo o sistema ERP, em que ele possibilita a empresa de ter o seu controle fiscal, contábil e de recursos materiais de forma espetacular, inclusive fazendo com que o seu fornecedor possa participar desse processo, de acompanhar o que está sendo vendido, do que é necessário se repor e as quantidades para que possa esse processo de reposição e de pagamento aos seus fornecedores possa ser mais dinâmico. Inclusive, eu vou até falar disso num próximo vídeo, é interessantíssimo, até porque o sistema ERP ele é um sistema que é caro para ser implantado em pequenas empresas, até um tempo atrás, mas hoje ele existe até de forma gratuita, mas isso eu vou falar num próximo vídeo em que a gente vai poder conversar melhor. Mas vejam bem, o problema de nossa situação econômica no mercado editorial, ele está calcado nesses 4 pilares e nós temos que encontrar soluções para que eles possam existir. E nós livreiros temos que pensar e repensar a nossa função, não só livreiros, mas livreiros, leitores e editores. Como nós vamos nos reinventar neste cenário? É óbvio que existem até medidas, se for falando a respeito de criação de monopólio ou para combater avanço de grandes corporações com seus preços, como é o caso de um projeto de uma senadora do Rio Grande do Norte, numa tentativa bem interessante e similar ao que foi feito na Europa, que é justamente fazendo com que exista uma redução de preços, ou melhor, que não exista a questão de redução de preços dessas livrarias com valores abaixo de 10%, e assim todas as livrarias, sejam físicas e virtuais, conseguiriam ter condições de participar de um mesmo modelo de fornecimento de vendas. Isso funcionou lá na Europa porque deu um protecionismo para as pequenas empresas, pequenas e médias, para que elas não fossem vítimas das grandes corporações que acabam passando como um rolo compressor em cima de todos. Mas infelizmente esse projeto de lei já tem um tempo que ele está congelado lá no Congresso e pelo visto, infelizmente, vai ficar um pouco mais, aparentemente porque o novo governo ele fala sobre liberalismo econômico, que é algo interessante. No entanto, com o liberalismo econômico ele fica solto, desgarrado pelo campo, as consequências são muito grandes e às vezes é muito difícil para pequenas empresas conseguirem se sustentar. É um trabalho totalmente diferente, algumas pessoas podem falar que em outros países funciona, mas é que cada país tem a sua forma de lidar e cada país tem uma realidade econômica diferente da nossa. O Brasil é diferente de outros países, então cada país e cada forma como ele acaba implementado, ou de repente modelos de sucesso que acabam se firmando por lá, não teriam condições de se firmar aqui. Cada país, cada realidade é uma realidade e nós temos que procurar uma realidade que se adeque à nossa. E eu volto a fazer o meu questionamento. Como nós vamos nos reinventar? Isso é um tema para um próximo vídeo que nós vamos conversar a respeito e pensar em alternativas para que todos nós, seja livreiros, seja editores, seja leitores, possamos nos encaixar dentro de um panorama em que todos possam sair felizes e cooperar para uma sociedade mais justa, igualitária e humana, em que a arte e a cultura venham ser colocadas em primeiro lugar, não apenas a questão dos valores de dinheiro, porque isso vai. E a cultura, que é o que causa grande transformação dentro de nós, é o que fica. Valeu, turma. Até o próximo vídeo. Beijo para todos. Tchau.